Convido você, meus irmãos, então, a abrirmos a nossa Bíblia nessa manhã no texto da carta de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 até o versículo 16. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 16. Convido você a voltar a sua atenção para esse texto. Hoje de manhã, o título da minha mensagem é Sofrer como Cristão. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 até 16. Sofrer como cristão. Tenho certeza que é uma carta de fácil localização, você vai encontrar bem rapidamente. E eu creio também que já podemos fazer a leitura, amém? Nós temos aqui a projeção, do nosso texto, e você pode acompanhar também na sua casa aí, abra a sua Bíblia. Essa manhã que o Senhor nos convida alegremente a fazer essa meditação, a trazer o nosso coração para esse texto. Vou fazer então a leitura. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 16. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se, na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Um texto magnífico, irmãos. Esse é um texto que trata, como você já pôde perceber, de um assunto de extrema valia para nós, de extrema profundidade, tema de repercussão na vida de qualquer pessoa, que é o tema do sofrimento. E vamos orar então alguns instantes ao Senhor. Nessa manhã, Pai, dirigimos nosso coração a Ti, porque separamos essa manhã para o louvor do Senhor, para a aprendizagem, para o ensino, para que a nossa alma, Senhor, aproxime-se mais de Ti. E pedimos, ó Deus, que através das palavras de Pedro, nós aprendamos um pouco mais sobre o sofrimento, sobre essa identificação com a Tua vida, para que nós também, Senhor, na nossa vida diária hoje, possamos repetir os passos de Jesus, possamos inserir na nossa caminhada, Senhor, as atitudes, os pensamentos, as proposições, o modo de ser, de pensar, de agir do Senhor Jesus. E que isso traga consolo para a Tua igreja nessa manhã. Ó Deus, como precisamos do esforço do Senhor em nós, da aplicação do Teu Espírito, do consolo, das consolações do Teu Espírito. Que a Tua graça venha sobre a nossa vida através desse texto, Senhor. Nos ajuda, nos convida, nos conclama, nos convoca, nos chama, nos conquista nessa manhã para Ti, Senhor. Assim te pedimos, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, como você já pôde perceber, pelo que já intitulei aqui a minha mensagem, eu me propus nessa manhã a fazer uma abordagem a um dos temas mais importantes na vida de qualquer pessoa, que tem todas as complexidades, que tem implicações filosóficas, que é o tema do sofrimento. De maneira nenhuma eu estou aqui para exaurir o assunto, ou para trazer soluções tipo receita de bolo, faça e melhore, aconteça, muito menos para provocar nos irmãos a falsa sensação que, por exemplo, algumas pessoas, algumas igrejas trazem por aí,
venha a Jesus e pare completamente de sofrer. Muito pelo contrário, o meu desejo é que quando nós pusermos os nossos olhos nesse texto, nessa manhã, nós tenhamos algum consolo, alguma ajuda, alguma compreensão que nos leve a, de fato, fazer o que o apóstolo Pedro nos diz aqui, a nos alegrar, a sentir o lado positivo do nosso sofrimento. Mas para isso, queridos, é necessário eu primeiro retratar, falar da pessoa que escreveu o texto que está diante de nós, o próprio apóstolo Pedro. Pedro é por demais uma pessoa conhecida, ele se apresenta no capítulo 1, versículo 1 dessa carta, chamando-se de apóstolo, e você vai lembrar que ele foi aquela pessoa, um dos 12 escolhidos por Jesus, um dos primeiros discípulos, que sempre teve destaque na história da igreja, e foi um homem de grande vulto ali no primeiro século. Mas, além disso, meus irmãos, ele recebeu um destino diferente, ele recebeu uma designação diferente. Pedro não nasceu chamado Pedro. Pedro, além de ser o xará do nosso pastor, ou o pastor é o xará do apóstolo, né? Seu nome inicialmente era Simão Barjonas, Simão, filho de Jonas, e foi Jesus que deu a Pedro esse nome que significa rocha, pedra, Petrus, que de fato nos dá muito sobre o caráter do que o apóstolo alcançou, ou veio a realmente ser. E eu queria aproveitar esse momento para tirar algumas injustiças que permanecem na cabeça de alguns cristãos quanto ao apóstolo Pedro. Às vezes ele é muito mal interpretado, ou as pessoas conservam na sua mente aquele Pedro vacilante das experiências com Jesus. Uma hora fazia uma coisa maravilhosa, outra entrava com os pés pelas mãos, ou em outras experiências, mesmo durante já na sua caminhada apostólica ali na igreja primitiva. Alguns vão lembrar da experiência do apóstolo Pedro com Paulo lá em Gálatas, quando Paulo resistiu Pedro na cara, porque ele começou a ter um comportamento dúbio com os cristãos gentios, e às vezes essa mancha, essa imagem desse Pedro dobre, vacilante, fica na nossa mente. Meus irmãos, de fato, essa profecia de Jesus, ao chamar Cefas, ao chamar Simão de Pedro de rocha, se cumpriu. Esse homem certamente alcançou uma nova compleição, uma nova maneira de ser. Uma nova maneira de ser. Quando nós olhamos para os seus discursos em Atos, vemos um homem intrépido, um homem ousado e um homem cheio de perspicácia teológica. O Pedro que se levanta nos seus discursos ali, naquelas 2 pregações de 3.000 conversos, depois 5.000 conversos, é um homem que interpreta o Antigo Testamento com argúcia, com perfeição, com clareza. E esse Pedro, e por inferir isso, nós podemos chegar à conclusão que ele desenvolveu na sua caminhada um conhecimento capaz de desenvolver a sua oratória, de trazer para ele, inclusive, o aprimoramento na sua escrita. Tanto é, meus irmãos, que Pedro que encontramos aqui diante de nós, nessa carta, 30 anos depois da ressurreição de Jesus, da morte e ressurreição, é um Pedro totalmente diferente. O Pedro que nós temos em 1 de Pedro é de fato um teólogo. É alguém que fala da sabedoria de Deus com capacidade. Inclusive, o texto grego da carta de Pedro é de um excelente grego, é de um grego muito bem escrito, né? Um homem que era pescador, mas alcançou um certo conhecimento. Alguns vão dizer que é por causa de Silas. Ele fala no final da carta que teve a ajuda de Silas. Mas não devemos desprezar, não devemos tirar de conta que Pedro, de fato, alcançou uma compreensão mais embasada, mais firme do Senhor Jesus. Meus queridos, nesta carta, Pedro se dirige a alguns cristãos parecidos conosco. Aquela igreja que é narrada aí, se você abrir no capítulo 1, versículo 1, ele se dirige aos eleitos forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, portanto, algumas províncias da Ásia Menor.
que eram pessoas como nós, que enfrentavam problemas como nós. No entanto, nessa carta do teólogo, do apóstolo Pedro, algo acontece, pelo menos em 4 dos 5 capítulos, vemos uma atmosfera diferente. Parece que os cristãos agora estão envoltos num ambiente de perseguição, parece que as escuridades, as brumas do sofrimento estão alcançando a igreja, porque vemos implícito que esses crentes estão vivendo momentos difíceis, tempos difíceis. Todas as ideias da epístola, da primeira carta de Pedro, têm o pano de fundo do sofrimento. Em cada esquina de cada capítulo nos encontramos com menções a dores, a dificuldades, a tribulações. A igreja não goza já nesse momento da mesma paz diante da sociedade. Tudo indica, meus irmãos, que essa carta foi escrita muito próximo de 64 depois de Cristo, momentos antes de acontecer o início de fato da perseguição da igreja, antes de irromper sob Nero a grande perseguição que gerou, segundo dizem os historiadores bíblicos, 10 ondas de perseguição. A igreja, claro, já conhecia vários mártires. Nós tínhamos Estevão já sendo martirizado, o próprio Tiago Maior, irmão de João, havia sido também morto, mas começava ali essa perseguição chegar mais próximo da casa, da vida de cada cristão. E eu preciso falar para vocês, meus irmãos, lembrar vocês quem era Nero. Nero era uma pessoa, era um imperador romano que foi terrível, foi um homem conhecido pela sua virulência, pela sua sanha terrível, pela sua sede sanguinária, porque nos contam os historiadores, por exemplo, Eusébio, pai da igreja, pai da história da igreja, ele diz que Nero nada mais nada menos matou o seu cunhado, a sua irmã, portanto, o cunhado casado com a sua irmã, matou também os seus mestres, dentre eles Sêneca, o grande Sêneca, mestre romano, e matou a sua própria mulher e mãe. Pasme você. Por que Nero matou a sua própria mãe? Dizem os historiadores, porque ele tinha o desejo de esfolar o ventre da mãe para conhecer o local de onde ele tinha saído. É essa a figura que está no controle, está no governo, diante desses irmãos, que é o príncipe maior, que é o imperador do Império Romano, sob o qual vivem esses irmãos. Então tudo começa a se fechar, os cristãos agora estão sentindo, e dizem os historiadores, que depois desse momento, não propriamente aqui, nessa exata fase em que nos é narrado esse texto, na fase em que estão esses cristãos aqui, mas depois, mais à frente, Nero desencadeou uma perseguição terrível, sanguinária. Eusébio chega a dizer que se amontoavam nas províncias romanas os corpos de cristãos desnudos, velhos, crianças, mulheres, sem distinção nenhuma de sexo nem idade. Isso tudo, queridos, nos faz lembrar que na história da igreja não é possível separar a vida dos cristãos, a atuação da igreja na sociedade, do sofrimento, da perseguição. Portanto, Pedro escreve para esses irmãos, estão começando a sofrer dos seus patrícios, dos seus conterrâneos, para dar-lhes o verdadeiro significado, a perspectiva divina do que é sofrer, do que é passar por tribulação, do que é passar por injustiças pelo nome de Jesus. Ele faz isso escrevendo para eles, para que eles pudessem suportar sem vacilar a sua fé, e também para que eles pudessem permanecer firmes diante das suas tribulações. Portanto, meus irmãos, nessa manhã, o texto que está diante de nós sugere para mim o seguinte tema, que quero compartilhar com os irmãos. O sofrimento cristão não é uma opção, mas o seu resultado é uma escolha. E eu julguei necessário, quando estudei esse texto, quando estava meditando em casa nessa semana, eu julguei que seria mais prudente, para fazer uma análise, uma abordagem minimamente digna das verdades desse texto, separar em 2 momentos. Portanto, se assim for da vontade de Deus, se assim Deus nos permitir, a gente vai
começar a abordagem do sofrimento cristão nessa manhã, e eu vou continuá-la, se assim Deus quiser, no próximo domingo, numa próxima oportunidade em que nos for concedido o momento de estarmos aqui. Hoje de manhã, meus irmãos, eu quero apenas fazer 2 afirmações sobre esse tema, para confirmar esse tema. O sofrimento cristão não é uma opção, mas o seu resultado é uma escolha. Quando eu olho para o versículo 12, eu vejo primeiramente Pedro abordando, e essa é a seção que mais aborda, que aborda mais profundamente, com mais completude sobre o sofrimento. Ele começa falando do propósito do sofrimento. Por que os cristãos sofrem? Por que eu e você sofremos? Em primeiro lugar, queridos, a primeira afirmação que eu faço, relacionada ao versículo 12, é que não há nada de estranho com o cristão que sofre. Olhe para o versículo 12 e perceba comigo. Pedro nos afirma essa realidade quando começa descrevendo o estado proposital do sofrimento em cada um de nós. Primeiro ele se refere àqueles irmãos usando uma palavra meiga, uma palavra de carinho. Ele fala primeiro amados. Não é assim que está na sua Bíblia? Amados. E somente aqui, nessa palavra, meus irmãos, temos uma lição grandiosa para nós. Qualquer abordagem cristã ao tema do sofrimento não pode ser feita fora da esfera do amor. Em outras palavras, todas as pessoas sofrem. Todos os seres humanos estão, desde o nascimento, fadados ao sofrimento. É uma realidade humana. Nós temos sofrimentos de diversas vertentes, sofrimentos de natureza física, a dor que se instala por conta de uma queda, por conta de uma fratura, por conta de uma operação, a dor causada pelo mau funcionamento dos nossos sistemas, uma dor de cabeça, enfim. Nós temos dores de natureza emocional, as experiências causam traumas que são sentidos profundamente em nossas almas. Nós temos dores também sentidas espiritualmente, que são as mais atreladas a nós, de mais interesse, e de fato, é isso que Pedro tenta fazer nessa manhã, trazer a abordagem ao sofrimento cristão. Mas o que ele nos ensina, e preste atenção nessa manhã, é impossível tratar do sofrimento sem amor. Sofrimento, queridos, é uma coisa muito individual, muito pessoal. Por isso, quando você for falar com alguém que está sofrendo, tenha muito respeito pela pessoa. Fale com amor, com carinho. Pedro, quando vai falar de sofrimento com aqueles irmãos, diz amados. Ele reconhece aqueles pobres e aflitos cristãos imersos naquela experiência angustiante, humilhante, e os chama de meus amados. Transfere amor, porque é com amor que a gente trata. A gente não trata do sofrimento do outro como se fosse uma coceira na perna, como se fosse um copo descartável que a gente joga fora. Portanto, quando você tratar do sofrimento do outro, trate com carinho, com respeito. Aprendamos nós com o apóstolo Pedro. Isso porque essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa que estava me narrando quanto a vida dela está numa etapa em que ela se vê saindo de um sofrimento e entrando em outro. Saindo de um sofrimento e entrando em outro. E uma irmã de uma determinada igreja, conversando com ela, disse: olha, você sai de um sofrimento, entra no outro, né? Tem alguma coisa acontecendo de errado na sua vida, né? E aí essa pessoa, falou para a irmã, citou para ela o texto, né, que Jesus diz: olha, no mundo tereis aflições. Foi o Senhor Jesus que disse, né? No mundo tereis aflições, né? Então a gente vai ter aflições. Ele mesmo falou. Ao que aquela irmã ainda retrucou para essa pessoa: sei não, viu? É melhor você avaliar a sua vida. Isso mostra a insistência que nós temos nesse pensamento judicioso na vida do irmão. Se alguma coisa está acontecendo de errado, tem algo errado. Se você está sofrendo, tem algo errado com você. Confessa logo o pecado, igual os amigos de Jó, né? E fica essa bruma escura que vai pairando no coração dos irmãos, que hoje de manhã, em nome de Jesus, vai sair do seu coração. Amém? Não há nada de estranho
com o cristão que sofre, trate com amor. E ele continua dizendo: olha, meus amados, não estranhem. Não estranhem. O termo grego aqui pode ser ampliado para o sentido de não ficar surpreso, não ser tomado de admiração, não se espante porque você está sofrendo. Por quê? Os cristãos, meus queridos, não devem se surpreender em momentos de sua vida. Por conta da sua fé, são surpreendidos, são tomados pela perseguição, pelo sofrimento, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que seria assim. Em João capítulo 15, versículo 8, ele diz: olha, se o mundo odeia vocês, vos odeia, antes o mundo odiou a mim. Então não fiquem esperando, como já falei aqui em outras oportunidades, não seja ingênuo. Não vai chegar aquele dia em que você vai chegar na sua família e todo mundo vai fazer uma surpresa para você, e vai bater palma e vai dizer: que lindo, olha só que coisa maravilhosa, é um servo de Deus, ele ama, ele confessa a Cristo Jesus, é a coisa maravilhosa, eu quero ser que nem ele, eu vou botar um quadro aqui. Isso provavelmente não vai acontecer na sua vida. Nós temos uma grande diferença de ser, de confissão, de crença das pessoas que estão aí no mundo. Portanto, não se surpreenda se o mundo odiar você. O Senhor Jesus nos disse isso, que o mundo incrédulo nos odeia. E o próprio apóstolo Pedro vai adiante: não estranhem o fogo que surge no meio de vocês. Agora ele toma uma figura mais vistosa, a imagem fica mais nítida diante de nós, e ela se remete a uma fogueira. Há várias traduções para esse termo aqui. Algumas traduções vão trazer prova de fogo, outras traduções vão trazer fogo ardente, outras incêndio, até incêndio, como diz a Bíblia de Jerusalém. E a pessoa que eu consultei aqui nos meus estudos, ela faz a seguinte tradução: não estranhe a prova dolorosa pela qual vocês estão passando. Não estranhe, meu irmão, você está sofrendo dolorosamente. O termo grego aqui, de fato, se refere ao processo de queimar, de envolver a pessoa na ardência, na urticária, na queimadura. Certo, você precisa sair nessa manhã, está certo de que nós cristãos passaremos por dificuldades, sofreremos na nossa caminhada. Não estranhe o fogo ardente no meio de vocês. Essa figura nos sugere a perseguição que nós sofremos por causa do nome de Jesus, o sofrimento que vem daí. E nós podemos relacionar diversas pessoas, diversos testemunhos, diversas experiências. De fato, na sua mente pode estar vindo a fornalha ardente, descrita em Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, jovens demais para morrerem cedo, como a gente canta. Pois bem, meus irmãos, essa fornalha não foi somente para eles. Essa fornalha da aflição está destinada a todo cristão. Não estranhe o fogo que arde no meio de vós. Não se iluda, igreja de Deus, nós sofreremos pelo nome de Jesus Cristo. Não estranhe. Só que de fato, queridos, vai se abrindo o sol da ternura de Deus, porque Pedro diz para nós que esse sofrimento não é em vão, não é porque Deus é carrasco, não é porque Deus se acovardou no céu e disse: agora é com vocês, eu morri na cruz, sigam agora adiante, leve adiante que eu não quero nem ver, não, muito pelo contrário. Pedro agora nos fala do propósito do nosso sofrimento. Você quer saber por que você está sofrendo? Você quer saber por que as tribulações têm vindo diante de você? Essa resposta eu não posso dar, mas eu posso dizer o propósito dela, qual é o objetivo, porque, para onde Deus está te levando, o que Ele está fazendo com você e comigo, quando nós somos submetidos ao sofrimento. Não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinados a pô-los à prova, destinados a pô-los à prova. Vamos devagarinho aqui com o texto de Pedro. Essa provação que estamos vivendo, ela tem uma destinação, tem um objetivo, tem um propósito específico, designado pelo próprio Deus, meus irmãos. Observe aí na sua Bíblia. Esse fogo tem um objetivo, destinado a
prova. Essa prova pode ser concebida em 3 feições. Esse fogo que nós passamos como cristãos é um fogo testador, porque é um fogo que analisa a natureza do nosso caráter, que distingue o que de fato há em nós. É um fogo provador, porque é um fogo que identifica, que discerne a essência das crenças nas quais nós nos embasamos e como elas se aplicam na vida prática, na experiência. E esse fogo também é um fogo purificador, porque ele burila, porque ele aperfeiçoa, porque ele apura, ele tira aquilo que é impuro da nossa vida e de modo que fique permanente em nós aquilo que é de grande valia, aquilo que há de mais valoroso na nossa fé em Cristo Jesus. Então perceba, meu irmão, que a aprovação do crente, a aprovação do cristão tem um motivo, tem um propósito. É Deus querendo arrancar de você o melhor que você pode ser. Há uma razão para que nós estejamos passando por dificuldades, por provações. Assim como o ouro mais refinado, apurado, ele precisa ser submetido às mais altas temperaturas, a fé do cristão é testada através do seu sofrimento. Pedro fala isso na sua própria carta, capítulo 1, versículo 6. Nisso vocês exultam, se alegram, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Às vezes é necessário ser contristado pela provação, passar por uma prova, passar por uma fornalha de sofrimento e dor. Mas Pedro, mais adiante, Pedro afirma no versículo 7, que as tribulações que nós enfrentamos, meus irmãos, são para confirmar o valor da nossa fé. Ele diz aqui no versículo 7, capítulo 1, versículo 7, isso tudo para que, uma vez confirmado o valor da fé de vocês, a fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, Deus está então tornando a nossa fé uma coisa reluzente, brilhosa, valorosa, grandiosa, como através das brumas da tribulação, do sofrimento, da perseguição, que vão mostrando para nós, diante de Deus, diante dos homens, diante de anjos e demônios, aquilo que está no coração como algo valoroso, mais valoroso do que o ouro, mais precioso do que o maior tesouro que pode ser encontrado nesse mundo, porque é imperecível, mais valoroso do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo. Isso resulta em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. Eu não sei se você está entendendo nessa manhã, mas você com certeza poderia reportar para mim diversos sofrimentos que você tem passado na sua vida. Sei como todas as outras pessoas, que nós temos dúvidas terríveis sobre os sofrimentos que passamos. Meu Deus, por que eu tive que passar por essa experiência? Por que essas coisas aconteceram comigo? Senhor, alguns até dizem, o que foi que eu fiz para merecer isso? Para passar por isso? Essas respostas, queridos, às vezes não vão parecer lógicas para nós. Mas o que nós sabemos é que através dessas provações nós sairemos seres humanos, cristãos, filhos de Deus muito melhores do que jamais seríamos. Há um sentido, um propósito em cada prova. Não estranheis, capítulo 4, voltamos para o versículo 12, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Não estranho, como se algo diferente, como se algo extraordinário estivesse acontecendo com você, diz o apóstolo Pedro. Palavra contrária à estranheza, queridos, aliás, a palavra contrária a extraordinário é ordinário. Ordinário significa aquilo que é natural, que é conhecido, que é sabido, que é encontrado com facilidade, que tem lógica, a consequência natural das coisas.
Portanto, o que Pedro está dizendo para nós é que nós precisamos considerar as provações como algo da parte de Deus que não nos cause dificuldade, que não nos cause amargura, que não cause zanga da parte do crente, que o crente não se injurie, não fique decepcionado com Deus, como se algo diferente, algo inesperado, algo totalmente novo estivesse acontecendo com ele. Muito pelo contrário, essas coisas revelam para nós a graça de Deus, revelam para nós que o Senhor Jesus Cristo está conosco, está operando no nosso coração. Não estranhe como se coisa extraordinária estivesse acontecendo. Deus trabalha através dos nossos sofrimentos, meus irmãos. Deus fortalece a fé do crente através do sofrimento. O instrumento que Deus usa para nos burilar, para nos preparar, é o sofrimento. Eu queria abrir 2 textos, antes de finalizarmos esse primeiro tópico, essa primeira afirmação, 2 textos gloriosos. O primeiro em Atos, capítulo 14, versículo 22. Paulo e Barnabé estão exortando aqueles irmãos ali a voltarem para Listra e Icônio. Eles dizem, nos narra Lucas aqui, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Vou repetir as palavras de Atos para você. Mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Portanto, a Bíblia é clara, meus irmãos, todos aqueles que necessitam, que desejam, que querem participar do reino, precisam passar pela porta do sofrimento, pela porta da perseguição, pela porta da tribulação. Há um texto também digno de menção, está em 2 Timóteo, o apóstolo Pedro falando ao seu filho, capítulo 13, versículo 12. 2 Timóteo, capítulo 13, versículo 12. Abra se você puder. Hoje de manhã eu vou tentar citar alguns textos para confirmar o que estou dizendo. Ele diz aqui, capítulo 3, versículo 12, 2 Timóteo. Na verdade, escute, meu irmão, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quantos? Todos. Portanto, meus irmãos, não há nada de estranho com o cristão que sofre. Primeira lição que eu queria tirar com você nessa manhã, meus irmãos, é que a perseguição e o sofrimento devem ser sempre esperados por nós. Não deve ser algo que tome o nosso coração de espanto. Nós precisamos tomar a nossa cruz. Eu concordo aqui com alguns comentaristas da Bíblia, principalmente, nesse caso com Calvino. Ele nos lembra que nós não podemos olvidar, esquecer a transição que há entre a cruz e a ressurreição. É um processo difícil, de adequação, e o sofrimento nos burila, nos prepara para isso. Da cruz até a ressurreição, até a glória dos céus, há um processo de metamorfose que vai mexer com as nossas estruturas. Mas o que o apóstolo Pedro nos declara nessa manhã é que todo o sofrimento que devemos passar tem propósito de Deus. Então, igreja de Deus, nessa manhã você pode jubilar-se diante de Deus, pode alegrar-se diante de Deus, porque o seu sofrimento tem propósito. Amém? Amém, queridos? Há propósito naquilo que temos passado, nas dores que acumulamos. Deus jamais, como vou citar ainda nessa manhã, Deus jamais vai permitir vir sobre você prova que você não possa suportar. Antes, com ela, juntamente com a prova, vem o escape. Vem a maneira de sairmos valorosamente dessa situação. Eu queria então passar para o segundo bloco dessa mensagem, é o último bloco dessa manhã. Nós falamos sobre o propósito do sofrimento na vida cristã, nas palavras de Pedro, e quero falar agora da necessidade de sofrermos com Cristo. Segunda afirmação que quero falar está no versículo 13. Todo cristão precisa participar dos sofrimentos de Cristo. Todo cristão precisa participar dos sofrimentos de Cristo.
Pedro então começa agora, queridos, nós agora percebemos que o texto vai tomando dimensões mais altas, maiores, e Pedro lança uma adversativa. Não estranhem, não achem algo completamente adverso, não se admirem, pelo contrário, alegrem-se com o sofrimento de vocês. E você pode pensar nessa manhã, como é que eu posso me alegrar na tristeza? Só se eu fosse maluco, só se eu fosse doido. Eu vou ficar aqui agora pensando na conta que eu tenho que pagar, nos problemas que eu estou enfrentando em casa, e vou falar para as pessoas: olha, você não sabe o que aconteceu com a minha vida nessa semana. O que foi? Estou sofrendo demais. E aí? Estou alegre, rapaz. Foi um sofrimento danado. Nunca tive tão feliz na minha vida. Não é sobre isso que o apóstolo Pedro está falando. Não é disso que Pedro está dizendo, está convidando, está ordenando para nós. É claro que o sofrimento traz tristeza, traz agonia, é consciente, dói na nossa alma, mas o que está sendo introduzido aqui, meus irmãos, é que o sofrimento tem uma dimensão que nos faz chegar especialmente perto do Senhor Jesus. Porque isso só é entendido, Pedro diz: olhem, alegrem-se, e ele acrescenta: na medida que, ou seja, no andar da carruagem, de experiência em experiência, vocês vão compreendendo, e nessa compreensão, nessa identificação, vocês vão aprendendo a alegria que há, vocês vão descobrindo a alegria que há de sofrer pelo nome de Jesus. E aí a gente de fato pode se tornar loucos como os apóstolos, que se gloriavam, como diz o apóstolo Paulo: eu me glorio nos meus sofrimentos em Cristo Jesus, eu fico alegre, eu tenho gozo, alegria. Por quê? É o que de fato Pedro vai nos relatar. Se alegrem na medida em que, de experiência em experiência, de sofrimento em sofrimento, a coisa vai ficando mais clara, a compreensão vai ficando mais nítida, nós vamos entendendo a maneira de Deus agir na nossa vida. A maneira, ou na medida em que vocês são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Alegrem-se por serem coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. E queridos, aqui essa palavra é uma palavra bastante conhecida nossa. A palavra para participante ou coparticipante vem de uma palavra grega que você já ouviu falar: koinonia. Koinonia é comunhão, né? Estamos aqui nessa manhã, estamos numa comunhão deste momento. Participar da mesa do Senhor é uma comunhão de alimento, é fazer uma comum união. Então o que o apóstolo Pedro está dizendo para nós é que os crentes, a comunhão que os crentes têm com Cristo Jesus, tem com Jesus Cristo, vai até o ponto de sofrerem as mesmas coisas que também ele sofreu injustamente. A comunhão com Jesus não é apenas de fé, não é apenas de ter os benefícios da cruz, de ter a salvação, ter o perdão dos pecados, mas, meu irmão, a comunhão com Jesus nos leva à plena identificação com o seu modo de vida e com todas as consequências que vêm disso, a ponto de sermos também injustamente tratados pela nossa sociedade. A comunhão dos crentes, de participar com Ele, no final das contas, os leva para um mesmo destino. E é aqui que nós começamos a entender a alegria. Como me alegrar no meu sofrimento? Sofrimento, meus irmãos, é um capítulo da nossa vida, mas não é o livro todo. O livro todo é a glória. A glória é o destino final. Enquanto nós vamos passando por parágrafos, por frases de sofrimento, por momentos pontuais de sofrimento, eles são estações que vão nos guiando de glória em glória, até a glória completa, que é estar em Jesus. Eu quero abordar, eu quero aumentar essa compreensão, meus irmãos, mas antes, me deixe citar mais uma vez o texto de Filipenses capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo também nos diz algo sobre essa identificação, um texto realmente digno de nota. Abra, se você puder, a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, estamos falando sobre o sofrimento cristão nessa manhã, capítulo 3, versículo 10 de Filipenses. Paulo nos diz o seguinte, olha só que profundo, que impressionante: o que eu quero,
diz o apóstolo Paulo, é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Todo cristão diz amém a isso. Quem é que não quer ser ressurreto no último dia? Quem é que não quer conhecer Cristo e esse poder de ressurgir da morte? Aleluia, glória a Deus, eu estou também aí. Mas veja só o que é que o apóstolo Paulo diz. Tomar parte nos seus sofrimentos. Se você deseja ressurgir no último dia, se você deseja de fato o céu, é impossível tornar-se habitante do céu sem habitar os sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso Paulo diz, eu desejo conhecer o poder da ressurreição através, tomando parte nos sofrimentos de Jesus e me tornar como Ele. Ser cristão, igreja, é isso, é repetir na minha vida, não apenas as declarações de amor, de ética maravilhosa do Senhor, é repetir aquela vida linda, maravilhosa, que recebia a dor em troca do bem. Que o apóstolo Pedro está dizendo para nós, o apóstolo Paulo aqui também está dizendo para nós, meus irmãos, é que quando nós sofremos, oh, que glória, que coisa linda, meus irmãos, Jesus está vivendo na nossa carne. Nós estamos sofrendo como cristãos, porque Cristo continua vivendo no nosso corpo a sua obra, fazendo a sua obra através de nós. Quando nós estamos passando dificuldades pelo nome de Jesus, Cristo está em nós, Cristo continua falando ao mundo através de você. Você, através dos sofrimentos, é confirmado diante de Deus e dos homens como o verdadeiro Filho de Deus. Voltando aqui para o capítulo 4 de 1 de Pedro, nós vamos subindo cada vez mais, meus irmãos, não apenas essa identificação no sofrimento, não apenas sofrer como Jesus sofreu, não apenas estar destinado a esse final glorioso de Jesus, mas, e aqui eu termino, me encaminho aqui para o final da minha mensagem, eu peço a Deus que eu consiga transmitir o que esse texto significa. Versículo 13, meus irmãos, nos introduz para uma camada, para uma etapa, para um nível de glória superior. Pedro diz, versículo 13, alegrem-se na medida em que são coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que nos indica propósito, finalidade. Mas também, meus irmãos, também é outra realidade, é outro nível. É como se Pedro estivesse dizendo, olha, num estágio determinado da nossa vida, nós vamos sofrer bastante, nós vamos ser injuriados, as pessoas vão desconhecer o nosso caráter, vão nos odiar. Aliás, havia 3 cruzes no Calvário, 2 foram para 2 malfeitores da sociedade, e uma para um homem que não era suportável, que a sociedade não podia suportar, não por conta da sua maldade de caráter, não por causa dos seus atos odiosos, mas porque ele era bom demais para o mundo. Mas a cruz não foi o final da história. O final da história foi o 3º dia, quando houve a glória da revelação do Filho de Deus. Se nesse momento existe esse estágio de sofrimento, se nós estamos passando nesse mundo por dificuldades, por dores, se o cristão vai sentindo essas agonias na sua alma, ele pode ter certeza que também ele será elevado para um estágio superior de glória, meus irmãos. Também é uma outra realidade, é um outro degrau, é um outro nível. É um outro ponto, meus irmãos, que traz a garantia de que participando do sofrimento de Jesus, nós vamos participar da própria glória de Jesus. Quem participa dos sofrimentos vai ter, no final das contas, a própria glória do Senhor Jesus. A própria glória do Senhor Jesus, aquela glória que Ele disse que tinha com o Pai, que tem com o Pai desde a eternidade. Você está entendendo? Determinado nível na terra,
sofrimento nos impulsiona, nos catapulta para uma realidade que jamais poderíamos alcançar, que é experimentar a própria glória de Deus. Não é olhar, é ser pervadido por ela. Isso é glorioso, meus irmãos. Isso aqui é fantástico. E é justamente essa certeza, meus irmãos, que os sofrimentos que nós passamos são um indício, são uma prova, são comprovação da nossa identificação com Jesus. Todo crente que sofre pode ter certeza, Jesus está vivendo em você, Jesus está com você, você é filho de Deus, porque o sofrimento atesta, comprova, diz, sela, confirma que você é de Deus. De fato, se o sofrimento, queridos, traz gozo por essa identificação, por essa relação, ele também é um indício de que nós teremos, no final das contas, o mesmo destino do Senhor Jesus. O mesmo destino do Senhor Jesus. Isso aqui eu não consigo explicar, meus irmãos, nem para vocês, eu não consigo entender como explicar isso. Que nós, nessa realidade, como forjados pelo Senhor, o que está acontecendo é que nós estamos mudando a nossa natureza interior. E no final das contas, nós vamos ser pessoas idênticas ao próprio Deus. A glória do Senhor, aquela beleza, aquele Senhor Jesus que adoramos, que vemos beleza nos seus atributos. A glória é a soma do caráter, dos atributos, da santidade, da beleza, aquilo que há de mais bonito, de mais terno, de mais adorável, de mais desejável, a coisa mais doce, mais perfeita, mais profunda, mais linda, os mistérios mais indiscerníveis. Isso tudo é a glória de Deus. Esse ser fora de fora de percepção, tudo isso, queridos, será a glória da qual nós vamos participar, e os sofrimentos que passamos são a prova de que nós estamos indo para esse destino. Para que também alegre-se nos seus sofrimentos, e aqui eu termino nessa manhã, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem, exultando. Versículo 13. A palavra para revelação é a palavra usada em Apocalipse. Revelar. E aqui se fala de uma revelação dupla. É a revelação da glória de Jesus e a revelação de quem nós seremos. E Pedro aqui utiliza duas palavrinhas para alegria. De fato é alegrar e jubilar. É uma alegria tão regozijante. Eu costumo dizer que essa alegria é como uma Coca-Cola quente, né? Que a gente agita. Se você tirar a tampa, não tem como segurar. É essa alegria que vai tomar o coração do crente. Essa alegria efervescente, jubilosa, grandiosa, que não pode ser contida. Alegria exultante, exultação alegre, júbilo. Por que tudo isso, meus irmãos? Porque quando o nosso Senhor Jesus revelar-se, voltar mais uma vez e mostrar-se ao mundo como Filho de Deus, como verdadeiro Filho de Deus, nós também seremos revelados, nós também conheceremos aquilo que nós seremos nele, de fato. Mas há muito mais, queridos. O sofrimento, através do sofrimento, através das consolações, da relação com Jesus, nós começamos agora, a experimentar essa glória. A glória dos céus nos é aproximada através de cada experiência de sofrimento com Cristo Jesus. E isso aqui é glorioso demais, meus irmãos. Nessa manhã eu vim dizer para você justamente isso, que os sofrimentos que mais angustiam a sua alma, as dúvidas mais profundas do seu ser, o que elas estão operando na sua alma, é trazendo o céu para você. Você talvez, durante esse ano, passou por dificuldades tremendas. Como eu falei, o sofrimento é algo profundamente difícil de ser entendido. Todos nós temos as nossas dificuldades. Por exemplo, ano passado eu tive um ano maravilhoso, mas eu
tive que enterrar o meu avô, eu preguei no velório do meu avô, e no mesmo ano tive que pregar de novo no velório da minha tia. Como entender a rapidez, a fragilidade da vida, as nossas dúvidas, as nossas frustrações, as nossas dores? Como olhar para Jesus e dizer: Senhor, por que, se eu tenho buscado a Tua face, por que eu estou sofrendo isso? Como ajuizar as nossas dificuldades diante de Deus? Às vezes as respostas não virão nessa vida. Mas, queridos, o que o apóstolo Pedro está dizendo para nós é que todas as nossas dores são adocicadas pelo Espírito Santo, pelas consolações do Espírito Santo. O sofrimento não é um aguilhão de Jesus para atormentar você. O sofrimento é o caminho de Jesus para que você seja como Ele, para que você tenha o privilégio, a honra de andar nos mesmos passos, de viver a vida, de perceber Jesus vivendo em você, como eu e você. Por isso, meus irmãos, devemos sentir grande alegria quando sofremos com Jesus, pois nenhum outro grupo de pessoas pode experimentar agora e receber no futuro os benefícios que essa comunhão produz. O cristão precisa reconhecer o propósito de Deus no seu sofrimento pessoal e através dele se alegrar, considerando-se digno de ter o mesmo destino glorioso de Jesus. E se Deus permitir, meus irmãos, no próximo domingo nós vamos avançar um pouco mais na compreensão do sofrimento e falarei então o que significa sofrer como cristão e como Pedro destaca decisões que nós precisamos assumir no sofrimento. Que Deus assim nos ajude em nome de Jesus, amém? Quero orar nessa manhã. Ó Deus, estamos aqui diante de Ti, agradecidos, Senhor, porque todos os Teus planos, como diz, ó Deus, Jó, um dos maiores sofredores relatados na Bíblia, nenhum dos Teus planos pode ser frustrado, Senhor. E nós somos pequenos demais para entender, ó Deus, esses caminhos do Senhor. Pedimos unicamente que Tu veles por Tua igreja, que Tu nos ajude, Senhor, a entendermos, a compreendermos, a nos satisfazermos, a encontrarmos consolo, encontrarmos sentido, porque Deus, nenhum dos grupos de pessoas, nenhum dos ímpios, todas as pessoas sofrem, todos os seres humanos passam por sofrimento, mas nenhum deles pode tirar proveito dele. Nenhum ímpio, Senhor, pode aprender com os próprios erros de maneira a projetar esse benefício para a eternidade. Mas nós, em Cristo Jesus, sabemos que todas as nossas dores produzem para nós um peso eterno de glória que não pode ser comparado com nenhuma dor. Ó Deus, essa manhã, nós unicamente te pedimos que a Tua graça venha sobre a Tua igreja. O Senhor console, o Senhor conforte, o Senhor, Deus, firme os nossos passos em Ti, para que nós estejamos, ó Deus, na posição que o Senhor nos quer, provados e saiamos, ó Deus, nessa provação mais puros do que o ouro, refinado, ó Deus, na mais alta fornalha, meu Deus. Te peço assim, Senhor, auxílio sobre cada um dos Teus filhos, que haja graça do Senhor para cada um de nós. Assim eu oro e agradeço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.